Boa noite, como estão todos? Sejam bem-vindos à aula 17 do curso Mediunidade e Espiritualidade. Vamos aprender juntos hoje mais um pouquinho. Vou compartilhar aqui. Então, hoje é a nossa aula 17 do curso Mediunidade e Espiritualidade. Vamos iniciar então com a prece. Eu vou estar fazendo uma breve leitura do Evangelho. Saiu, não vim destruir a lei, item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi a do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente, os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Então agora convido a todos a mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, com suas mãos estendidas sobre nós, derramando sobre cada um de nós o teu amor incondicional, essa energia que nos faz ficar melhores. Vamos sentir que essa energia chega no alto da nossa cabeça, passa por todo o nosso corpo, vai descendo e transmutando toda e qualquer energia contrária ao bem. E que essa energia também possa inundar o nosso lar, passando por todos os cômodos e vai limpando todo o ambiente. Nós podemos até sentir, até o ar fica melhor de respirar. Então, Mestre Jesus, abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares que estão aqui e que não puderam estar aqui neste momento. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, mesmo que em forma virtual, mas unidos em coração. Abençoe a nossa aula de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos ver Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus os perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E a parte do livro dos Médiuns, o capítulo 6. Doai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurado os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas e o próprio da alma é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor,
não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda gente: vede como sou generoso. Então, o que nós entendemos que vem a ser essa misericórdia, né? A misericórdia, ela vem de um termo amplo que se refere à benevolência, ao perdão, à bondade, em uma variedade de contextos éticos, religiosos, sociais e legais. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Que quando, através dos estudos que a gente tem feito aqui, o ato de perdoar, ele é difícil e pesado. E hoje eu entendo assim o perdão talvez de uma forma mais simples e um pouco mais leve de se fazer, que facilita esse ato de liberar o outro das suas mágoas. Só um minutinho. Então, segundo esses novos estudos agora, do Bert Hellinger, ele faz uma colocação em relação ao perdão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: não se deve pedir perdão. Um ser humano não tem o direito de perdoar. Nenhum ser humano tem esse direito. Quando alguém se pede perdão, empurra para mim a responsabilidade por sua culpa. No ato de perdoar, existe sempre um desnível, de cima para baixo, que impede uma relação de igualdade. Pelo contrário, se você diz sinto muito, você se coloca de frente para o outro. Então, você preserva sua dignidade. E para a outra pessoa é bem mais fácil ir ao encontro do que se você lhe pedir um perdão. Então, segundo essa teoria do Bert Helling nas constelações, não se pede perdão nas constelações, né, nem tampouco perdoa ninguém. A frase utilizada é eu sinto muito. Isso por quê? Porque conforme os seus estudos, quem perdoa, como disse ele, quem perdoa fica alto, maior do que o outro. E isso às vezes fica um pouco pesado, ele fica um pouco superior, que é o que Jesus coloca aqui. Essas duas formas diferentes de você perdoar, né? Um, aquilo que você faz de coração, e o outro que faz para poder, às vezes, até humilhar a pessoa. Então, em algumas situações, quando alguém diz, eu perdoo você, ele se torna maior e o outro fica pesado. Então, se eu chego e falo, fulano, você me perdoa? Eu estou transferindo para ele essa responsabilidade. E se eu digo para ele, fala, olha, eu sinto muito, porque eu fiz isso, aí a impressão assim que eu tenho é como se quando você fala sinto muito, você assume para você, eu realmente errei, eu sinto muito. Eu fiz isso, mas agora eu reconheço e eu sinto muito, mas agora em diante, então assim, você vê que a pessoa trabalhou dentro dela aquele ressentimento, aquela dor. Então fica mais fácil, mais leve da pessoa que está recebendo, né, aceitar. Então eu acredito que dizer esse sinto muito, ele tem o mesmo efeito do que conhecemos como perdão. Porém, ele não deixa ninguém em dívida, não torna ninguém superior ou maior que o outro. A responsabilidade fica dividida, equilibrada, igualando as posições entre as pessoas. O sinto muito, quando dito com verdade, é o perdão que liberta tanto a pessoa aqui dentro do seu coração como o outro que está ali, às vezes apegado, né, nessa dor. Aí fica só a reflexão aí para vocês. Reconciliação com os adversários. Explicação para os casos de obsessão. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos.
Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. O que hoje percebemos em grande parte dos tratamentos das obsessões é que advém dessas mágoas do passado. Geralmente são vinganças, são pessoas que fizeram mal uma à outra e que ela prefere deixar o seu corpo perispiritual ir se danificando, ficando ruim, mas ela está ali, ó, esperando uma hora de atacar e de vingar aquele ser que está encarnado. Então, daí a importância da gente olhar, né, para essas questões relacionadas à mágoa, ao rancor. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, nosso corpo físico, né? E assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. A gente vai estar estudando cada forma de obsessão mais na frente, mas essa questão aqui da subjugação e da possessão é quando o espírito ele já começa a ter um domínio tão grande sobre o encarnado, onde ele controla todos os pensamentos daquele ser, né, daquele ser que está encarnado ali. Algumas vezes, quando chega nessa questão da possessão, é como se eles fossem um só. E o tamanho é essa subjugação, essa ligação entre esses dois seres, que quando vai fazer um atendimento né, de obsessão e que percebe que existe essa, esse grude, né, desses dois seres, tem que ter muito cuidado. A espiritualidade geralmente são vários atendimentos para que possa ir afrouxando esse laço entre esses dois, até que a espiritualidade autorize fazer o desligamento, né, desse espírito obsessor. Então, o tamanho é a similaridade dos dois, né? Porque se um está ali, os dois têm tudo a ver um com o outro. Então, é muito perigoso você fazer o desligamento de forma abrupta. Às vezes pode até acontecer um desencarne. Então, tem que estar olhando com muito cuidado e com muito amor cada caso. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder, né? Conciliação com os adversários. Daí eu convido vocês a repensar suas mágoas. Mágoa significa má água, água parada. Guardar mágoa é reter na memória emoções que nos envenenam por dentro. Então, nós temos que cuidar dessas mágoas. Não vale a pena se a pessoa fez algo com você lá atrás e que, né, naquele momento ali aconteceu aquilo e a pessoa ficar remoendo aquelas coisas do passado e guardando. A gente já tem consciência hoje que esses sentimentos que você vai alimentando vão virando formas, pensamentos que vão cristalizando junto à sua áurea e essa mágoa vai trazer doenças, muitas das vezes graves, para o seu corpo físico. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. O sacrifício mais agradável a Deus. Jesus diz assim: ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar.
Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça no seu próprio ressentimento, seu olhar para dentro de si, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado a si e ao outro, e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Quando Jesus diz que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça o seu próprio ressentimento, olhar para dentro do seu coração, é porque quando o homem consegue trabalhar as suas mazelas morais, as suas dores interior, ele estará pronto para ajudar o seu próximo. E isso é o que importa para a sua evolução. Então, temos a forma que Jesus quer que a gente agradeça é essa reforma íntima, né? Que a gente, e não aquelas coisas que eram colocadas antigamente, como o autoflagelar o corpo, sacrificar, andar de joelho, né? Essas coisas para você deteriorar, ficar em jejum, não sei quanto tempo, em nome de Deus. Em nome de Deus já fizeram até guerras, né? Então Jesus não quer nada disso. Se você for olhar ao pé da letra, a única coisa que ele propõe é você melhorar. E melhorar aqui dentro, que é o mais difícil, que é para que estamos encarnados, é para isso que estamos aqui. Daí a importância hoje do autoconhecimento. Hoje sempre, né? A importância do autoconhecimento. Quando a gente nos dá a oportunidade de nos conhecer, aí sim você começa a olhar para você, julga menos as pessoas, vai entender e aceitar melhor os defeitos dos outros, porque nós também temos muitos defeitos. O argueiro e a trave no olho. Aí tem até uma chargezinha que fala assim: essa recomendação de Jesus continua atual. Tem um cisco no teu olho. Então o cara tá com um graveto no olho e preocupado em tirar o cisco do olho do outro colega, né? Então o que o evangelho diz é isso. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Em São Mateus. Uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Muito mais fácil colocar e enxergar o erro nos outros e colocar a culpa da nossa infelicidade no outro. Mais fácil do que enxergar a si próprio. Então, apontar o dedo e falar: olha, você fez isso, você não melhora isso, tal, acusar e apontar os erros, isso é muito mais fácil do que você olhar, peraí, ele está fazendo isso. E outra coisa, tudo que você irrita no outro, isso está dentro de você, é algo que você precisa olhar. Por que eu estou irritando tanto? A pessoa está fazendo isso e eu irrito de uma certa forma que às vezes eu até saio, né, fora de si. Então, tudo isso a gente tem que estar aí observando, olhando, para ver como que a gente pode trabalhar essas nossas dificuldades. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se viesse alguém fazer o que faço?
incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. O orgulho é também a negação de muitas virtudes. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Esse orgulho é tão forte que, se a gente for olhar os nossos avós, você vai perceber que, por causa do orgulho, muitos pais deixaram de amar os seus filhos, de fazer um carinho, de dar um sorriso, porque eles não se permitiam, né? A questão da pessoa, às vezes, fazer carinho, olhar para o outro, era tido como fraqueza. A pessoa é fraca. E daí eles, né, se omitiam na sua dor ali, e tinha que manter aquela rigidez, aquele orgulho, né? Não, eu sou forte, eu sou homem, tem que ser assim. Então era muito pesado para que eles pudessem agir dessa forma. Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, lá no Evangelho, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem a terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, ao olhar para a frente, levantando-se, ele perguntou: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, Jesus quer isso de nós. Errar, todos nós erramos. Agora, permanecer no erro, aí sim, aí é algo que é mais grave. Mas se quando ele fala, né, vai-te e não tornes a pecar, então ela tem que purificar, que ela vai melhorar de dentro para fora. E aí é que está a grande chave que Jesus vem nos mostrar em grande parte do seu evangelho. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então, antes de apontar o dedo, olha para dentro de si. E aí aqui diz assim: as pessoas têm tempo de sobra para julgar nossas atitudes, mas não perdem um segundo para saber o que nos levou a agir dessa forma. No Evangelho, Jesus ainda fala assim, que as pessoas hoje trazem consigo toda a bagagem das vidas anteriores. E quando nós estamos na forma adulta, em vários momentos a partir da adolescência, a gente já traz muitas dessas memórias inconscientes para a vida de agora. Então é muito pesado para nós estarmos aqui com as pessoas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa melhorar, respeitar, e, no entanto, ainda conseguir ser pessoas de bem. Daí, nós temos que repensar realmente a questão do não julgar.
Foi aí que eu fiz aquela proposta a vocês. Vocês continuam não julgando, fazendo esse exercício? Isso não é um exercício só para aquela semana. É um exercício que eu proponho a gente estar vigilante todos os dias, porque vale a pena. Então agora vamos passar para a parte do livro dos médiuns, das manifestações visuais. Aqui, ontem nós tivemos uma aula e eu gostei muito dessa parte aqui. Então, antes de introduzir a parte aqui do Evangelho, eu gostaria de convidar vocês a refletirem essa parte aqui. O que podemos entender por desenvolver a mediunidade? Eu estou falando isso aqui porque várias pessoas às vezes me passam mensagem em particular e elas ficam assim um pouco ansiosas. Eu preciso desenvolver minha mediunidade, como que eu faço? O que que é isso, desenvolver essa mediunidade? Então, por isso eu estou reforçando aqui, colocando para vocês. Então, o que vem a ser esse desenvolver a mediunidade? O termo desenvolver significa aumentar, ampliar, fazer, progredir e crescer. Isso seria o quê? Desenvolver no desempenho mediúnico significa construir, usar, tornar a mediunidade digna, elevada, constituindo-se em trabalho que necessita aliar-se ao estudo, ao conhecimento, à perseverança no espaço e no tempo, a fim de que a faculdade se amplie em perfeita harmonia. Primeira coisa, para desenvolver, nós temos que estudar, que é isso que a gente propõe aqui nesse curso. Nós vamos ter a base do conhecimento para que você tenha condições de, no momento certo, quando estiver na hora e aparecer as oportunidades, porque elas aparecem na nossa vida, vocês estarem mais, entre aspas, prontos, né, a tomar esse grande passo que é a gente trabalhar com a nossa mediunidade. E aqui ainda fala assim: desenvolvimento mediúnico na realidade é educação, educação mediúnica, onde o médium aprende a controlar, selecionar, dirigir suas relações espirituais, ampliar, dinamizar seu potencial, transformando-se em um bom médium. Mas para que ele possa conseguir controlar, selecionar, dirigir, a primeira coisa, ele como diz aqui, para ser um bom médium, não precisa ser uma pessoa extraordinária, mas apenas proceder na vida como homem de bem, para domar suas más inclinações. Então, para que um médium consiga ter equilíbrio no seu trabalho mediúnico, não é no dia que ele vai fazer o trabalho que ele vai ter que não xingar, não comer carne vermelha, não cuidar mais dos pensamentos. Isso é um hábito que passa a ser todos os dias. Nós temos que pensar, eu preciso melhorar hoje. Hoje, se eu já faço isso, vou deixar de fazer. E isso tudo vai te preparando, é como se você estivesse montando um quebra-cabeça dentro de você. E quanto mais você trabalha você vai ficando mais completa. E isso vai te trazer equilíbrio para esse trabalho mediúnico. Outra coisa que as pessoas perguntam muito, né? A faculdade mediúnica depende das condições morais do médium? Claro que não. As condições morais do médium, como eu estava dizendo agora, é a questão para que ele possa ter equilíbrio ao desenvolver seu trabalho mediúnico. Mas a faculdade em si, ela não depende da moral. A faculdade, ela é orgânica. Nós nascemos com essa faculdade, assim como a visão e a audição. Pode estar com um malfeitor ou se apresentar em uma pessoa de bem. Então, se uma pessoa é médium, não é porque ela é médium que ela vai ser boa. A pessoa pode muito bem ter uma mediunidade super aflorada e trabalhar no mal.
ela vai usar as suas intuições, a sua mediunidade aflorada para o mal. E, consequentemente, aqui, pode usar para o mal ou para o bem. Então, aí vem a questão do nosso livre-arbítrio, as escolhas. Então, a mediunidade é como se fosse essa estrada. Nós estamos nessa estrada aqui, e o caminho que você vai tomar, que você vai direcionar, é para o bem ou para o mal. Independente do que você tomar a sua decisão, você vai estar trazendo para dentro de você essa decisão. A responsabilidade é sua. Daí a importância de nós estarmos todos os dias lendo esse evangelho. Percebe o quanto nós trazemos aí as questões do evangelho, que na verdade são todas questões de autoconhecimento, que é Jesus falando, olha para si primeiro, para depois o outro, olha para si, não julga, né? Não julga as pessoas. Tudo isso é autoconhecimento, que traz aonde? No evangelho, na base, né, que nós estamos aqui aprendendo. Então, nesse capítulo fala sobre noções sobre as aparições, ensaio teórico sobre as aparições. Podem os espíritos tornar-se visível? Ops. Podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas. Porém, isso é mais raro. Então, quando nós vamos dormir, nós nos desdobramos e ficamos com esse fio prata aí, que mostra nessa figura. Daí que quando nós, videntes, vamos trabalhar e você vê lá pessoas encarnadas e desencarnadas. Como que você distingue? Através desse fio, do fio prata, você vai conseguir perceber se é, né, como que ela é. Nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Só que muitos nós do Ocidente, a gente não tem essa preocupação com o sonho, não damos muita atenção. E hoje já existem vários estudos sobre a importância do sonho, e eles até falam que quando você está dormindo, que você acordou, que você está começando a acordar, busca na sua memória o que te vem, que às vezes vai vindo toda a parte do sonho e você consegue lembrar. Eles falam que pode passar a ser um exercício. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Então, mesmo que nós estejamos dormindo, quando nos desdobramos do corpo, nós nos tornamos visíveis tanto para os espíritos como para os desencarnados. Noções sobre as aparições. Aqui mostra Chico, né, Xavier, e como aqui mostra a materialização desse espírito aqui, que foi uma forma para poder explicar sobre a questão dos efeitos físicos. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou o querem. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com a má intenção? Amedrontar e muitas vezes vingar-se. Que visam os que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e, algumas vezes, pedir para si mesmo assistência. Então,
Os porquês, né, que são permitidos espíritos se tornarem visíveis, existem várias formas. E uma delas é justamente devido à nossa inferioridade. Muitos de nós ainda falam assim, ai, nossa, eu queria tanto ver um espírito para poder... Será que existe mesmo vida após a morte? Será que a gente continua mesmo? Eu preciso disso, né? Então, às vezes a pessoa coloca dessa forma. Então, e daí é permitido. E dependendo da sintonia da pessoa, pode aparecer espíritos com essa intenção de fazer graça, né? De querer apenas passar um medo nas pessoas. E em todo momento, como está nessa foto aqui, nós atraímos esses espíritos, sejam bons ou sejam ruins. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Nossa, muitas pessoas já me perguntaram isso daqui, né? Por que que só uns que podem ver? E por que que você vê o tempo inteiro? Nossa, como que é? Você está vendo alguma coisa aqui perto de mim? Então as pessoas ficam assim nessa incredulidade. Estando o homem constantemente cercado de espíritos, o vê-los a todos os instantes o perturbaria, embaraçar-lhe-ia os atos e tirar-lhe-ia a iniciativa, na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. Então, nem eles querem ficar aparecendo o tempo inteiro. Às vezes, de forma, né, invisível, eles conseguem atuar de forma muito melhor, tanto para o bem quanto para o mal. Uma nota que eles colocam. Tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós pululam, donde devemos concluir que o Deus faz é bem feito e que ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Pensa agora, nessa época de pandemia, se a gente pudesse estar visualizando o que tem no ar aí em relação a esse antivírus. As pessoas estariam enlouquecidas. Então, se não é permitido, né, ver, e se é permitido ver para alguns, então os videntes, quando geralmente aparecem, é porque você precisa de ajudar aquele irmão. Então, se foi permitido alguma coisa, você pode fazer por ele, quando é para o bem. Então, daí a importância do estudo. Eu vi agora o que eu faço. Então, você tendo o estudo, sabendo, você não vai assustar e você vai ter condições de fazer uma prece, de encaminhar este irmão para que ele possa ser atendido pela espiritualidade em um momento mais adequado. Então, a gente nunca deve, então agora eu sou médium vidente, estou vendo o espírito aqui, vou tratar ele aqui agora, sozinho. Então, isso já é algo perigoso, não é aconselhado fazer. O trabalho mediúnico, ele tem que ser feito dentro de uma casa, com proteção, né? Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que em certos casos é isso permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado, e não oferece os inconvenientes da visão constante. Então, é muito comum as crianças até 7 anos verem, brincarem com os espíritos de forma leve, de forma segura. E isso é algo assim que hoje já é comprovado, né? Que as crianças são videntes até os 7 anos. Daí a importância de envolvê-las com muito amor, uma boa energia, para que esses irmãos que estejam ali possam ser, né, de boa índole, para que possa trazer coisas benéficas a ele. Nos mundos mais adiantados que o nosso,
Os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós? Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. E como que a gente faz, né, para aproximar dessa natureza espiritual que ele coloca aqui? Como que a gente aproxima de Deus? Trabalhando aqui no seu coração, as suas mazelas íntimas, suas mazelas morais, se tornando uma pessoa melhor. Dessa forma, você vai aproximando, né, de Deus, dessa natureza espiritual que ele coloca aqui. Será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Demais, podendo os espíritos, como podem, ir a toda parte, não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão ao seu lado. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. E como que ele vai fazer esse mal que está colocando aqui nessa figura? A pessoa tem que permitir, a pessoa tem que sintonizar, ela tem que estar na mesma frequência daqueles irmãos. Enquanto isso não sucede, isso não é permitido e não acontece. Olha só a outra figura. Quando você irradia energia, faz orações, você, né, está ali conectada com o bem, com atitudes do bem, ajudando as pessoas, você cria essa grande aura ao seu redor. E qualquer espírito que chegue ali, ó, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir te atingir. Então, daí a importância de alimentarmos bons pensamentos. Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Elas ocorrem do mesmo modo quando estáis de perfeita saúde. Simplesmente no estágio de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. E quando nós estamos doentes, nós geralmente nos voltamos mais a Deus. Nós voltamos a orar, nós voltamos a ler coisas, buscar entendimentos. Então, como nós somos seres imperfeitos neste mundo aqui, nós sempre não, nós geralmente precisamos desse cutucão chamado sofrimento ou doença para que a gente possa acordar do que a gente precisa fazer. A visão dos espíritos se produz no estado normal, ou só estando o vidente num estado estático. Pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram muito mais a miúde num estado próximo do de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. A questão 447 do Livro dos Espíritos, ele coloca assim, ele fala sobre a dupla vista. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. O que veem os espíritos veem com os olhos? Assim o julgam, mas na realidade é a alma quem vê.
e o que o prova e que os podem ver com os olhos fechados. Então, quem tem evidência sabe que você, com o olho aberto ou com o olho fechado, você consegue perceber os espíritos, né? Como pode o espírito fazer-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, naquela energia anímica que nós já falamos, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Toda gente tem aptidão para ver os espíritos? Durante o sono, todos têm. Em estado de vigília, não. Durante o sono, a alma vê, sem intermediário. No estado de vigília, acha-se sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Daí, a pessoa tem que ter a vidência quando está no estado de vigília. E quando ele coloca aqui que o princípio é o mesmo em todas as manifestações, é esse princípio da energia anímica, do ectoplasma, para que qualquer manifestação, né, ou aparição de espíritos realize. Vidência. De que depende para o homem a faculdade de ver espíritos em estado de vigília? Depende da organização física, reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Pode essa faculdade desenvolver-se pelo exercício? A pessoa fala assim, eu quero ser vidente. Eu quero estudar, vou fazer tudo porque eu quero ver espírito. É possível? Pode, com todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural, do que provocá-lo, para não sobreexcitar a imaginação. A de ver os espíritos, em geral e permanentemente, constitui uma faculdade excepcional e não está nas condições normais, entre aspas, né, do homem. E aqui, só recordando, como ele colocou ali sobre o perispírito, né? Ele coloca assim: o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa, de mágica, de magia. Então veio explicar as manifestações. Tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor as compreenderemos, quanto mais conhecedores nos acharmos das causas primárias. Quem haja compreendido bem aquele princípio, facilmente por si mesmo, o aplicará aos diversos fatos que se lhe possam oferecer à observação. Aí aqui eu volto a colocar essa figurinha aqui, explicando como que é composto o nosso perispírito. Então, nós temos aqui o espírito, o perispírito, ele é composto de vários corpos, mas aqui mostra o corpo mental, que é onde estão nossas memórias do passado, o corpo espiritual, o duplo etérico, que é onde estão os nossos chakras, e o corpo físico. O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, esse conhecimento aqui é a base para
que a gente entenda daqui para frente todo tipo de mediunidade, todo tipo de comunicação mediúnica. E, para finalizar, eu vou contar mais um conto aqui para vocês que traz algum conhecimento. Conto da Índia Xamã. A índiazinha estava comentando com uma outra índia, amiga dela, o encontro que ela teve com a Índia Xamã. Então, foi feito dessa forma. O que a xamã lhe falou? Que estou doente. O que isso significa? Significa que é hora de me curar. Diz que estou saturada com a realidade, que eu me excedi em ser perfeita. Não sei o que você quer dizer. O que vai fazer? Bem, ela me deu uma receita para esquecer, para desaprender. Então, você tem uma doença? Eu acho que sim. Ela me examinou e me disse que eu tenho razão inflada. Eu não tenho paixão. Eu preciso sonhar mais. A felicidade me deixou quando parei de confiar. Eu tenho coceira na consciência. Machuquei meu próprio coração. Excesso de passado, diarreia da razão. Pouca autoestima, alto rancor. Estou enjoada pela vida. Dor no futuro. Relação tóxica. Amor insuficiente. Não é à toa que a xamã lhe disse que você estava bem doente. E qual é a receita para seus males? Deixe-me ler o que eu consegui escrever. Ela falou muito rápido. Para beber o perfume das flores, beber mel com minhas próprias mãos, emoldurar a minha foto e admirá-la, acender uma vela e rezar, escrever um poema e cantar no chuveiro, dançar sem sapatos, rir sem motivo, deixar-se girar até eu ficar tonta, brincar com meu cachorro, acariciar o gato, chorar, abrir os braços para que o vento me acaricie, que eu veja o amanhecer e o pôr do sol, que durma sob as estrelas, descanse na praia, suba uma colina, nade nua, viaje para longe, viver a vida da melhor forma que eu conseguir e ser feliz. Conto do Witch Wolf. Então, nós chamamos isso daqui de purificação. Você se purificar, você se conectar, é você se permitir se conectar com você mesmo, fazer aquilo que você gosta, não ficar preso ao passado. Deixe simplesmente, né, você ter aquele momento de andar sozinha, de se conectar com a natureza. Isso tudo você vai estar se refazendo. Se a gente não dá atenção para essas orientações aqui, você chega um dia que o copo vai submergir. E aí acontece as doenças, acontece os surtos, né? Então a gente tem que estar olhando para dentro de nós, para o nosso coração e fazer aquilo que realmente nos faz felizes. Muito obrigada, meus amigos. Tudo bem? Tudo bem, Duane. Foi ótimo. Uhum. Ah, que bom que você pôde assistir novamente. Uhum. E aí, o que vocês gostariam de perguntar, de compartilhar? Às vezes alguém gosta de compartilhar alguma história, o que fez sentido para você? Você podia falar mais para gente? Eu achei assim, esse último quadro que você mostrou aí, Hum, Xamã, da história, uhum, fala da história desse quadro com o momento que a gente está passando e essa parte mediúnica que você mostrou, da parte do Livro dos Médiuns também que você mostrou. Eu achei muito interessante isso tudo, sabe? uhum. Mas eu não estou conseguindo
fazer uma Conexão. síntese da história. Ah. Então, o que eu vou tentar aqui ver se eu consigo fazer para você, ou se alguém também quiser ajudar, né? Da história, ela coloca o quê? Que ela chegou para a Índia xamã e que estava doente. E aí a Índia falou que ela estava muito doente. O que que era a doença dela? Era a desconexão com ela mesma. Ela estava simplesmente vivendo o passado, vivendo as dores, né, de forma muito desconectada. E daí, E pode ser nós, né? e se você levar isso para os médios? O médium, por ele ser essa antena parabólica que capta essas energias de todo o ambiente, né, de tudo, ele tem que ter o equilíbrio. E para ter o equilíbrio, o que fala no conto é você, eles chamam de purificação. Então, o que seria a purificação? É você se conectar com a natureza, com você mesmo, com as coisas simples, com aquilo que realmente faz sentido. Então, é o que esse Covid veio nos oferecer. Para quem quer enxergar, um pingo é letra. Daí a importância de você se recolher, estar com as pessoas que você precisa trabalhar todos os dias, né? A sua forma interna de ver as pessoas, de melhorar a forma de lidar com essas pessoas. Tudo isso é um convite ao quê? A você se conectar com você mesmo, porque quando a gente se conecta com a gente, nós recebemos uma força para agirmos com o outro, né? E é isso que quando você faz a sua conexão com Deus, com a natureza, com aquilo que é a sua essência, que é você. Não, é porque sobre a questão da vidência, né? Quando você focou esse tipo de mediunidade que as pessoas veem, né? Uhum. E eu me lembrei muito de um caso, não sei se todos vocês conhecem, aquele médium Divaldo Franco. Uhum. Eu achei muito interessante, né? Quando eu soube que ele tinha evidência desde criança, né? Ele, antes de ser espírito, ele não sabia o que estava acontecendo, mas o que me chamou a atenção, me fez lembrar quando você colocou sobre isso, é que a grande dificuldade dele é quando por exemplo, ele estava dentro de um carro, andando pela rua, e ele via tantas pessoas encarnadas quanto desencarnadas. E ele ficava apavorado, né, no começo, quando os carros apareceram lá em Salvador, na Bahia, né? Ele ficava apavorado porque o motorista estava passando sobre as pessoas, só que eram desencarnados, que só ele via. Ah. Então ele entrava em conflito, né? Ai, cuidado, desvia, tem uma senhora atravessando. E aí o motorista falava: não, não tem ninguém atravessando aqui. Tem sim, eu estou vendo. Então tem essa situação, né? As pessoas, quando não entendem o que está acontecendo com elas, elas Uhum. tendem a confundir tudo isso. Então, na hora que você falou, eu me lembrei desse caso particular do Divaldo. Era isso. Uhum. Muito bom. Não, a vidência, para quem tem a vidência assim, desde criança, realmente é um grande desafio. Nossa Senhora. Realmente não é fácil de jeito nenhum. Eu tenho uma das minhas filhas, ela, depois, né, de muito tempo que nós fomos perceber que ela tinha muita evidência. De repente, ela sentia muito medo de certas coisas e a gente não sabia por que ela sentia medo. É porque ela via e não sabia o que era. É. Inclusive, né, assim, uma situação, ela se guiando no espelho do banheiro com a porta aberta, ela viu uma pessoa passar pelo espelho e ela estava sozinha na casa. Então, Uhum. são situações que às vezes as pessoas, né, passam por isso e não sabem o que é. E aí, até que a gente foi, trabalhou muito com ela, tem toda uma situação aí, e Uhum. graças a Deus, hoje ela consegue, né, tá fazendo o curso da mediunidade para poder começar a trabalhar com isso e
ela se domar, né, vamos dizer assim, não deixar as influenciações tomarem conta dela, né, que isso às vezes é perigoso. Com certeza. É isso. Eu mesmo, eu desde criança eu sou vidente, né? E aí eu chegava para minha mãe e contava para ela que tinha uma família lá e que tinha isso e tudo, e eles achavam que eu era doida, aí me levava no médico, no neurologista, fazia exame. Mas assim, eu percebi que se eu tivesse, né, alguém que tivesse algum conhecimento e que pudesse me ajudar naquela época, nossa, quanto sofrimento ia ter, né, não ia ter tido, né? Mas tudo é aprendizado. Com certeza. A partir do momento assim que eu descobri, né, eu tinha acho que 18 anos, que eu descobri o espiritismo e que eu fiz a leitura e que eu comecei a desdobrar, né, eu tenho várias mediunidades. Aí que eu vi que que eu não era doida, que isso era coisa que era explicada. Gente, fez tanto sentido para mim. Foi um alívio tão grande, nossa senhora. Agora você imagina o Divaldo Franco vendo esse monte disso. Gente, é muito ele ficava apavorado. Nossa. Tem isso, né? Você não Porque assim, quando a difere gente quem é não... vivo. É muito difícil quando você não tem estudo, você saber diferenciar as coisas, né? E como nós somos espíritos tão imperfeitos, acontecia muito assim, de eu estar vendo espíritos na forma deformada, né? Então isso me assustava. Eu estava assim, de repente, eu assustava. Então, mas por que que aparecia? Porque eu estava me conectada com aquele ambiente, com alguma coisa daqui, né? Então, tudo isso é Com estudo. certeza. E se eu não tivesse, eu não tinha conhecimento nenhum. Então, a partir do momento que você tem conhecimento, nossa, é maravilhoso. Nossa, é tudo muito bom. Enquanto isso... Tira aquele véu, né, que estava encobrindo, né? Tira tudo, você fica mais transparente, né? As pessoas podem até falar, nossa, esse homem é doido, tá falando que tá vendo gente aqui, né? Vai julgar a pessoa. Mas todo mundo achava que ele era meio assim mesmo, porque não tinha como. É que nem o Chico, né? Que conversava com as pessoas, quem assistiu o filme do Chico é a mesma coisa. Ele conversava com a mãe e tudo, e via, né, todas aquelas formas, e ele era tido como doido. Não, menino, cala a boca. Quantas vezes ele apanhou para poder não falar, né, das coisas que ele via, né? Então, assim, não é fácil ter evidência, nossa, é uma faculdade que realmente poucos têm, mas quem tem sabe, assim, o quanto que você tem que ter controle e o tanto que o estudo é maravilhoso para você dar conta. Se acalmar, né? Se Sim. situar também, né? Isso. Uhum. É isso mesmo. Mais alguém? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa dupla visão, essa dupla vista. Nós vamos falar na próxima aula. Então deixa. Então deixa para a próxima aula, então. Na próxima aula obrigada. A gente vai estar falando sobre a dupla vista, vai ter exemplo, vai ter fotografias, a gente vai estar falando sobre a dupla vista. Então tá bom. Tá? Então, obrigada. Aí eu acho que fica melhor, assim, de estar conduzindo, porque aí vocês vão estar vendo imagem, né? Não vai dar o spoiler, não. Mais alguém gostaria de falar? E outra coisa, assim, a questão da evidência, né? Quando a pessoa, no meu caso, igual você, desdobra, ou quando está no sono, quando você está desdobrada e você tem a visão dessa forma desdobrada, a sua visão é muito mais ampla, né? De tudo que você precisa de olhar. É outra coisa que é uma característica, assim, né? Que a forma de ver, tem várias formas de você enxergar, né? É isso. Sofia, você queria falar? Você estava colocando aí, eu cortei? Sim. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria falar, já me aconteceu muitas vezes ir a conduzir e ter que dar guinadas porque penso que vou atropelar alguém. E também uma vez eu estava no supermercado e eu assustei-me, fiquei mesmo assustada, toda a gente dizia assim, o que é que tens, o que é que tens? Eu, que homem tão grande, e depois eu olhei, fechei os olhos, eu voltei, não ouvi mais. E houve uma coisa muito engraçada, foi no funeral do meu pai. Eu e o meu pai não tínhamos uma boa relação, mas nos 2 últimos anos a gente conseguiu ter uma relação de paz.
Então, quando ele faleceu, pronto, estava toda a gente lá dentro, não é? A rezar e tudo mais. Eu estava cá fora a conversar com uma amiga e entra um senhor que o meu pai não gostava muito dele. E de repente, conforme o senhor entra na, na capela, eu vi o meu pai. Mas foi assim, e ele estava sorridente. Claro que não era, eu vi que não, e eu assustei-me, mas não fui a única pessoa que viu, porque quem estava comigo, estava lá uma senhora, ela também viu a mesma coisa. E foi muito, muito, não sei explicar. Foi bom para mim, porque foi uma coisa que eu vi, e ao mesmo tempo foi porque eu assustei-me, eu fiz tipo, ai, é que vou morrer agora aqui, que susto. Mas alguma coisa tinha alguma mensagem para você, né? Para você ter tido a oportunidade. Eu vi que ele estava contente, apesar de tudo, não estava assim mal, estava contente, ele tinha sempre um ar de zangado, chateado, e acontece de vez em quando também quando estou a trabalhar, eu não vejo assim nítido, mas vejo assim coisas a passar à minha volta. E eu antes assustava-me muito, mas agora não, agora pronto, já aceito mais, e sempre que eu venho fazer a aula contigo, à terça e à quinta, eu sinto, sabes, a chakra esplênico, eu sinto que é ali qualquer coisa, é como se ficassem agarrados nas minhas costas. Aí eu faço uma oração e tudo, mas sempre que eu faço esta aula, eu não sei se é porque agora estou a estudar mais, se me estou a nutrir mais, que vem qualquer coisa diferente, mas eu sempre que temos a aula, durante a tarde, acontece-me, sempre. E eu tenho orado muito, pronto, sim. Depois isto é uma coisa que eu irei falar mais pessoalmente contigo, quando tiver um tempinho que eu estou correndo. Eu imagino. Você voltou a trabalhar, né? Já estou a trabalhar 9 horas seguidas, todo dia, mais as crianças, a casa, tudo está a minha correria normal. Mas é assim, o que eu faço é no dia a seguir, quando tu editas a aula, eu volto a ouvir, porque eu ouço muita coisa durante o dia. E estou escutando os livros dos médiuns e há muitas dúvidas que eu tinha que já não tenho. Porque eu como estou... Porque assim, não dá para ler, não é? Durante o dia, só posso ler à noite, quando chego a casa. Então durante o dia eu escuto, e então eu ouço, volto a ouvir, puxo atrás, puxo à frente, e está a ser muito, muito bom, estou a gostar muito desta experiência nova, que me está a abrir as ideias. Ai, que maravilha, muito bom. É isso mesmo, tem que aproveitar os recursos que a gente tem hoje, né? O audiolivro é maravilhoso, eu também direto eu estou escutando, se eu estou parada em algum lugar assim, eu fico escutando, que às vezes é melhor do que ficar lendo em celular, em coisa pequena, né? Eu comprei os livros, tenho no Kindle, e é legal porque assim estou sempre a ler, mas acho que eu vou comprar físico, que eu gosto mais, principalmente o livro dos Espíritos, não, o Evangelho, segundo o Espiritismo, porque acho que tem muita coisa que uma pessoa anda para a frente, depois tem que marcar, tem que... não sei, é diferente. Uma coisa... Pode falar. Eu lia muito a Bíblia e leio ainda de vez em quando, porque eu fui católica, depois fui para a Igreja Mormon, tive 10 anos lá, e depois voltei outra vez para a Igreja Católica porque o meu filho quis se batizar na Igreja Católica. De vez em quando eu leio a Bíblia, mas no Espiritismo não se utiliza muito a Bíblia. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele na verdade é uma explicação, né? Na verdade, ele traz muita explicação do Evangelho da Bíblia para trazendo a razão. Então, o Evangelho é a explicação de muita coisa da Bíblia, né? Então, igual eu vou
na próxima aula eu vou estar falando sobre a dupla vista, e eles colocam lá coisas que, né, que na igreja ela é tida como milagre. Aqui, eles pegam aquela passagem do Evangelho da Bíblia e traz e fala, explica, olha, isso aqui não é um milagre, isso aqui aconteceu porque isso aqui é isso, entendeu? Uhum. Então, na verdade, o Evangelho você está lendo a Bíblia, mas de forma racional. Eles vêm trazendo a razão para você, explicando o que era milagre deixa de ser milagre. Uhum. Entendi. Porque naquela época muita coisa não se explicava como hoje, né? Então, aí as pessoas, tudo que as pessoas não conseguiam ver e não havia ciência ainda, aí era tido como manifestação, milagre, coisa maravilhosa, né? Até a gente conseguir sair disso tudo, desse emaranhado, desse milagre aí, foi muitos anos aí de evolução e de estudo para a gente estar aqui hoje. É engraçado porque Allan Kardec é aqui da França, não é? Eu estou na França e foi uma brasileira que me veio falar dele. Mas é engraçado que na França não teve esse crescimento tanto do espiritismo na França, né? O Brasil é que é chamado pátria do Evangelho, que é onde ressoou mais o espiritismo, né? Eu nem posso falar no trabalho que eu estou lendo estes livros porque eles despedem-me, principalmente as pessoas mais idosas, porque é muito complicado. Eu na altura disse que andava na igreja dos Mormons, não é? Na igreja Mormon, e houve muita gente que me fechou a porta. Quando eu comecei a falar do Reiki, houve muita gente que me fechou a porta aqui, porque o Reiki aqui na França é muito mal visto também. Então agora eu não digo nada. Não, logo que nós chegamos aqui em Portugal, eu fui a Lisboa, na casa de uma tia do Mário, e aí chegando lá, elas me deram de presente vários livros espíritas da família, viu, Bia? Depois eu vou compartilhar com você, viu? E são livros que eu fiquei tão emocionada, de 1800, livro assim, dos avós, né, da Bia e do Mário, a Bia é irmã do Mário. Então, assim, e uma característica que eles tinham, eles encapavam os livros com papel de presente. Por quê? Porque naquela época, andar com um livro espírita, né, era proibido, e eles eram mal vistos, né? Então, muitos deles estão encapados. E eu fiz dessa forma, quando eu era mais jovem, os livros que eu queria ler sobre o espiritismo, eu encapava com papel de presente, para você ver, né? Os anos passam e as pessoas que querem ter o conhecimento, elas têm que realmente querer ir atrás, encapar, para poder não ser julgada e conseguir fazer o que ela quer, né? Então tem muito disso mesmo. Às vezes é melhor a gente, se as pessoas não aceitam, o problema é delas. Eu me calo e vou absorvendo o que acha que é bom pra gente, né? Mas é interessante, né? Nossa, como mudam. Você vê mais de 100 anos, tem livro aqui que tem mais de 100 anos. E, no entanto, hoje as pessoas ainda têm dificuldade de aceitar as outras pessoas, né? Com os novos conhecimentos. Mas é isso, né? Isso que faz parte da evolução. Duane, tudo Oi, bem? Marilei, tudo bem? E você? Tudo jóia. Duane, eu não sei se é o momento, mas eu queria, assim, em alguma oportunidade, se você pudesse falar um pouquinho, por exemplo, mais de uma pessoa que eu conheci, quando estava no final da vida, vamos supor, uma doença, que a pessoa vai aos pouquinhos, né, se desligando, digamos assim, dessa vida material, eu percebi e ouvi que essas pessoas começavam a ver pessoas queridas que já tinham partido, né? Pais delas ou irmãos que já não estavam nesse plano. Isso não quer dizer que ela é uma vidente. Porque, assim, vamos supor que a pessoa nunca viu isso antes, né? Na vida dela, ela não tinha essa habilidade de ver espíritos, né? Mas aí, mais nesse finalzinho da vida, nos últimos dias, última semana, digamos assim, essas pessoas que eu conheço
falaram que estavam vendo o quarto cheio de pessoas, que na verdade eram espíritos, vendo o pai, a mãe, que já tinham partido. Então, isso é o quê, assim? Seria uma vidência ou é porque o que seria? A pessoa está já vendo os dois planos, está se desligando? O que poderia ser? Hoje mesmo na aula tinha uma questão lá, uma pergunta, né, que falava assim: quando a gente está doente, a gente fica mais a gente consegue ver, né? Era algo desse sentido. O que acontece? Quando as pessoas estão, né, doentes e que estão chegando próximo do desencarne, o que vai acontecendo? Ela vai se purificando, né? É um momento muito especial que tem para que as pessoas possam perdoar, possam rever situações, possam se desligar de atos, de coisas que aconteceram, né? E quando ela vai fazendo essa purificação, entre aspas, né, que vai se libertando dessas coisas que às vezes ela não conseguia, o que vai acontecendo? O seu espírito vai purificando. O dom da mediunidade é como eu coloquei, nós temos no nosso corpo físico, é um órgão que nos permite a comunicação. E quando nós estamos nessa parte do desencarne, a gente fica muito mais, vamos dizer assim, preparada para receber, para olhar, para doar. Então, eu penso assim, que é uma forma da pessoa começar a aceitar com tranquilidade, porque quando é permitido que ela veja, geralmente você vê que são pessoas que faz bem para ela, não é? O meu pai mesmo, ele falava, olha fulano e tal, pessoas assim que gostava dele, entendeu? Então, é uma forma que eu vejo que a espiritualidade vai preparando aquela pessoa ali para acolher ela de uma forma melhor, né? E aí, quando a pessoa está doente, ela fica mais próxima de Deus, mais conectada, desapega das coisas materiais, principalmente quando é uma doença que tem um tempo assim que vai trabalhando a pessoa, né, vai burilando. Então, aí ela se desprende, e quando ela se desprende, ela fica mais conectada, aí tudo fica mais fácil de você. É que, igual colocou ali, em outros planos, nos planetas superiores, se as pessoas viam mais espíritos. Então, assim, quanto mais você fica próximo de Deus, mais você se desmaterializa, mais fácil fica de você visualizar, de ver, de sentir, né? Então, eu vejo dessa forma. Ok, obrigada. Fez sentido? Sim. Então, tá. Um beijo. Saudade. Também, muito. Pessoal, então acho que eu já vou encerrar, já são 11h30 já. E aí eu agradeço aqui a participação de todos vocês. Muito obrigado. Quinta-feira tem aula normal. E aí na semana que vem a gente vai voltar relembrando. Aí vai passar a ser na segunda, eu vou passar o link da aula do Wesley. E na quinta-feira essa aula com a gente aqui. Ok? Tenho certeza que vocês não vão perder em qualidade. A aula da segunda-feira é uma excelente. Nossa, é tudo autoconhecimento, tudo coisa que nos faz olhar para dentro e nos faz crescer. Vai ser muito bom. Ok? Então, até quinta-feira. Fiquem com Deus.